Você já sabe qual é a função do trombone de pista nas orquestras da Congregação Cristã no Brasil, né? Ele é responsável por tocar a voz do tenor. Mas e as outras vozes? Soprano, contralto, baixo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer todas essas vozes nas orquestras da CCB depois da vinheta. Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Zé Lucas e se você é apaixonado pelo trombone como eu, você veio no lugar certo. Antes da gente começar, eu quero lembrar que se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E deixa o like e comenta aqui embaixo qual que é a sua voz preferida no Inário da CCB. E para quem ficou interessado em algum dos meus e-books 100% digitais, os links para vocês adquirirem os de vocês estão aqui na descrição. Lembrando que os 3 e-books estão hospedados na Hotmart, que é uma plataforma 100% confiável que já está no mercado há muitos anos. Então, quem quiser adquirir algum dos e-books ou até os 3 mesmo, pode ficar tranquilo que a confiança é 100%. E meia dúzia de cliques você já vai ter o acesso liberado do seu e-book. Lembrando que também você tem 7 dias corridos de garantia, que é um direito seu como consumidor. Mas então, voltando para o tema do vídeo, hoje eu quero explicar para vocês como que o trombone deve fazer para tocar uma voz diferente que não seja o tenor. Zé, mas não é só tocar como está escrito no Inário? Sim e não. De fato, sim, é tocar como está escrito no Inário, mas tem alguns segredinhos escondidos sobre isso que pouca gente sabe, quase não se vê ninguém explicar, e hoje eu vou desvendar tudo isso aqui com você. Então, bora pro vídeo. Bom, então antes da gente começar, eu quero dizer para você que se caso você estiver aí com o manual de orientação orquestral na sua mão, é interessante você usar ele agora nesse momento, porque como eu estou explicando sobre a maneira que o trombone de pistos tem que se portar nas orquestras da congregação, a melhor fonte que a gente tem para buscar as nossas informações é o próprio manual de orientação orquestral, certo? Então vamos lá. E para a gente começar, eu vou lá na página 35, que é a página específica para se falar do próprio trombone. Aqui nessa página tem uma informação muito bacana sobre a voz do soprano. Ninguém explica isso pra gente. Só falam pra gente que o soprano é para ser tocado assim ou assado, mas ninguém fala o porquê e como que é de fato. Então vamos lá. Nós vamos lá então no 4º parágrafo dessa página, antes daquela observação. Tem uma observação, né? OBS, 2 pontos. O parágrafo anterior a isso. Está escrito assim: a voz do soprano é a única que, por conveniência, pode ser executada 1/8 abaixo da escrita pelo trombone, se solicitado, porque equalizará com a voz masculina no canto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o trombone, quando ele toca a voz do soprano, ele está tocando, na verdade, o soprano 1/8 abaixo. Mas como assim? Então quer dizer que eu não toco 1/8 abaixo, eu toco como sempre me ensinaram. Sim, a maneira que você sempre tocou, a maneira que você sempre fez o soprano, está soando 1/8 abaixo do que está escrito de fato. O soprano, ele é uma voz muito aguda. As 4 vozes, elas têm que ficar encadeadas, uma em cima da outra. Para isso, nós vamos lá na página 7. Lá na página 7 está escrito assim, lá em cima, extensão e tessituras das vozes no Inário. Então aqui ele vai estar falando para a gente onde soa cada voz do Inário. Por exemplo, a gente tem lá extensão média da voz do soprano. Ela vai do dó suplementar inferior na clave de sol, aquele primeiro dó ali embaixo da clave de sol, até o sol agudo lá em cima na clave de sol. Esse é o soprano. Já o contralto, ele é um pouquinho diferente. O contralto ele vai soar desde o Fá grave, o Fá 2, né? Lembrando que as notas são todas numeradas. Cada oitava é uma numeração diferente. Então, o dó lá gravão da tuba, que a tuba toca, é o dó 1. O dó 1/8 acima, aquele dó do segundo espaço da clave de Fá. A clave de Fá tem 5 linhas e 4 espaços. O dó que fica aqui é o dó 2. Esse dó do soprano, que fica embaixo da clave de sol, é o dó 3. E assim por diante, né? A numeração sempre varia no dó. Então, onde é o dó 1? Ré 1, Mi 1, Fá 1, Sol 1, Lá 1, Si 1, aí dó 2. Aí Ré 2, Mi 2, Fá 2, enfim, assim por diante. Então agora o contralto, ele soa, como diz aqui no MO, do Fá 2, lá embaixo da clave de sol, até o dó 4, né? Que é o dó 1/8 acima daquele dó médio ali na clave de sol, que é o dó 3. Agora, a extensão do tenor, aqui que está o problema. Muita gente pensa que o tenor e o soprano soam na mesma altura, e não são. Não são. Muita gente tem que tomar cuidado com isso, muita gente erra nisso. Às vezes organistas fazem lá alguma registração no órgão delas que elas gostam, só que elas não percebem que com aquela registração que elas fizeram, as vozes ficaram cruzadas.
a mão direita, o soprano e o contralto aqui, tá soando na mesma oitava que a mão esquerda, o tenor e o baixo. E aí fica fazendo um cruzamento de vozes no próprio órgão. Parece loucura, mas isso acontece. Por isso que para registração do órgão tem que tomar cuidado. Não sou especialista de órgão, mas essa é uma informação que eu sei, que eu busquei com quem entende do assunto. Mas aqui falando da voz do tenor. Então o tenor ele soa uma oitava abaixo do soprano. Você pode ver aqui que a extensão do tenor, segundo o Manual de Orientação Orquestral, é do Dó 2, que eu falei para vocês, o Dó que fica no segundo espaço da clave de Fá. Imagina a clave de Fá, primeira, segunda, primeira linha, segunda linha, quarta, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Primeiro espaço, segundo espaço. O Dó que fica aqui é o Dó 2. Esse é o Dó mais grave, que é onde começa a extensão da voz do tenor, certo? E a extensão do tenor ela vai desse Dó até o Sol 3, lá em cima, né, na clave de Fá. E aí depois a voz do baixo, agora eu já estou na página 8, tá pessoal? Na página 7 era soprano e contralto, agora na página 8 tenor e baixo. E a extensão média da voz do baixo, lembrando que a extensão média, ele não está falando da exata, às vezes é uma notinha a mais, uma notinha a menos. Mas a extensão média da voz do baixo, ela vai desde o Fá 1, aquele Fá lá gravão, embaixo lá na clave de Fá, né? Você tem aqui a clave de Fá, aqui a primeira linha é o Sol, o Fá que está aqui embaixo é o Fá 1. Até o Dó 3, que é aquele Dó central. O que a gente conclui então? Que a clave de Sol está aqui em cima, aqui tem um Dó, Ré, e aqui a primeira linha é um Mi. E a clave de Fá está aqui embaixo, onde é Fá, Sol, Lá, Si e o Dó aqui no meio, né? Eu sei que para muita gente essa informação já é batida, mas para muita gente também é uma informação totalmente nova. Eu sei porque eu já conversei com muitas pessoas e eu falo, olha, faz o contralto na escrita. A pessoa fica, como assim na escrita? Eu estou fazendo como sempre fiz e tal, mas a pessoa estava fazendo errado. Então é importante a gente entender que a clave de Sol é aguda e a clave de Fá está logo embaixo, né? Uma clave está em cima e outra clave está logo embaixo. E por consequência as vozes também vão soar diferentes. Eu vou demonstrar para vocês aqui como que a gente toca o soprano na igreja com o trombone, como que a gente está autorizado a fazer segundo o MOO, mas como que deveria ser feito, que não é porque a gente não faz porque é muito agudo, né? Vai ficar muito agudo e a gente não tem estudo para isso, não tem recurso para exigir isso dos nossos alunos, dos nossos músicos. Então, por essa razão, o trombone fica autorizado a fazer o soprano uma oitava abaixo, mas eu vou mostrar para vocês como que deveria ser lá no agudo e como que é de fato aqui no grave. Bom, então para demonstrar isso para vocês, eu vou tocar o hino 204, Só Jesus é Amigo Verdadeiro. Eu vou fazer primeiro o soprano normal, como a gente toca, né, uma oitava abaixo. Lembrando que o que a gente chama de normal é uma oitava abaixo, tá? Eu vou fazer uma oitava abaixo, como a gente está acostumado, depois vou fazer uma oitava acima, que na verdade na oitava que está escrito de fato, que é como deveria ser feito, mas a gente não faz porque é muito difícil. Então, como vocês puderam ver, o soprano, como a gente está acostumado a fazer, soa bem grave. E a maneira como ele tem que ser feito, soa mais agudo, certo? É só a gente comparar o trompete com o trombone. O trompete toca da segunda maneira que eu toquei, aquela maneira aguda. É que o timbre dele já é um timbre agudo, então a gente não percebe essa diferença. Mas o trompete ele soa uma oitava acima do trombone. Então o soprano para ele, normal. Por isso que o bocalzinho dele é pequeno, né? Já soa ali naquela região mesmo. A gente, para tocar igual, tem que jogar para cima, dá a sensação que eu estou tocando muito agudo, para quem ouve pela primeira vez, né, pensa, nossa, por que você está tocando uma oitava acima? Mas não, esse é o correto, tá? Então a primeira vez que eu fiz o soprano, uma oitava abaixo, como nós estamos autorizados a fazer, segundo o Manual de Orientação Orquestral. E da segunda vez é a maneira correta, como deveria ser feito, mas não fazemos, porque vocês viram que fica muito agudo. Esse comecinho desse hino é fácil, né, é tranquilo, não é tão agudo. O que ele pegou de mais agudo foi um Lá bemol lá em cima. Mas tem hinos, por exemplo, como o 398, que ele vai pegar até o Fá agudíssimo. Eu, particularmente, por enquanto, ainda não consigo tocar essa nota. Um dia quero conseguir, mas ainda não consigo. Então, é por essa razão, né, o soprano ficaria muito difícil para a gente para fazer lá em cima. Então, nós estamos autorizados a fazer uma oitava abaixo, mas é só o soprano. Não tem nenhuma outra voz que a gente pode variar as oitavas. É só o soprano
por essa razão. Bom, então se agora a gente viu que o soprano é feito uma oitava abaixo do que deveria ser, então a gente conclui que o contralto também nós fizemos errado por muito tempo. Eu mesmo. Uma época eu fazia o contralto na mesma região do baixo, pensando que, nossa, esse é o correto, é fazer o contralto junto do baixo. E não é. O baixo está aqui. Aí vem o tenor, aí vem o contralto e aí vem o soprano. É uma escadinha, soprano, contralto, tenor e baixo. O que nós fazíamos antes era baixo e contralto junto e tenor e soprano juntos. Então, no caso, os instrumentos que soam na clave de Fá, quando faziam errado, eles fazem o baixo e o tenor certinho, mas o contralto e o soprano, uma oitava abaixo. Aí já os instrumentos que soam na clave de Sol, trompete, clarinetes, esses instrumentos assim, quando queriam fazer outra voz, fazia soprano e contralto certinho, mas aí o tenor e o baixo, que deviam ser aqui embaixo, eles jogavam para cima também. Então todo mundo dava um jeito de fazer uma saladinha, fazer uma confusãozinha. A gente tem que ficar atento em relação a isso. E como eu disse para vocês, o soprano está autorizado, segundo o Manual de Orientação Orquestral, a ser executado uma oitava abaixo. Só que agora a gente tem que avaliar o seguinte, nós vamos lá na página 9. Na página 9, a gente tem uma lista de todos os instrumentos permitidos nas orquestras da Congregação Cristã no Brasil e também com as suas respectivas vozes, a respectiva afinação de cada um deles e também a voz alternativa. Muita gente não sabe. A gente tem a voz principal, todo instrumento tem a sua voz principal e a sua voz alternativa. Voz principal é as vozes que nós estamos acostumados a fazer todo culto. No caso do trombone, é a voz do tenor. Todo culto o trombone vai fazer o tenor. Se ninguém falar nada, é o tenor a voz dele. Qual que é a voz alternativa do trombone? A voz do baixo. O que isso quer dizer? O que é a voz alternativa? Em uma eventual situação em que estiver faltando a voz do baixo na orquestra, o encarregado, isso não é prerrogativa do músico, é prerrogativa do encarregado de orquestra, está escrito aqui no manual, ele pode olhar para o trombonista e falar assim, olha, a gente já tem 3 trombones aí, mas não tem ninguém fazendo baixo, você faz o baixo pra gente? E aí fica 2 no tenor e 1 no baixo, ou pede para 2 fazerem o baixo e 1 fica no tenor, enfim, aí vai do que o irmão decidir ali na hora. Mas então, isso é voz alternativa e voz principal. Aqui no manual a gente diz o seguinte, que a voz principal do trombone é o tenor e a voz alternativa é o baixo. Só que lá embaixo no manual, nessa mesma página, tem algumas observações. Eu vou ler uma delas para a gente. Observações. Soprano, 2 pontos. Em uma eventual necessidade, todo músico deve estar apto a executar a voz do soprano. O que isso quer dizer? Então a voz principal do trombone é o tenor e a alternativa é o baixo. Mas se a gente vai tocar para uma igreja que não tem músico, ou que não tem organista, que voz que a gente vai fazer? Tem que ser o soprano. E é aí que a gente está autorizado a fazer o soprano uma oitava abaixo do que ele realmente está escrito. E a gente pode ver que o contralto não entra aqui para a gente. O trombone ele não está apto a fazer contralto na igreja, nos cultos, em momento algum. Então, é mais uma curiosidade isso que eu vou passar para vocês agora sobre como fazer o contralto, porque nos cultos mesmo a gente não vai poder fazer porque não é a nossa voz. Nós temos que fazer tenor, baixo e se precisar, se não tiver ninguém, a gente faz o soprano. Mas então, como é que a gente tem que tocar o contralto? Eu vou mostrar também como que a gente tocava antes, fazendo o contralto no grave também, como a gente pensava que era o certo, ali cruzando voz com o baixo. E depois, mais uma vez, vou fazer a maneira correta. Vocês vão ver que é bem diferente. Até, inclusive, muita gente que já viu trompa, por exemplo, a trompa toca a voz do contralto na igreja. Uma vez eu fui no ensaio, tinha um irmão, amigo meu, que era meu professor, que tocava trompa, toca trompa até hoje, e ele estava junto, e um outro amigo meu que tocava eufônio virou para mim e perguntou, por que esse irmão está fazendo o contralto oitavado? Eu tenho uma raiva desse termo, quem me conhece sabe. E ele perguntou, por que ele está fazendo o contralto oitavado? Eu falei, não, ele não está fazendo o contralto oitavado, ele está fazendo como tem que ser feito. Não, mas tá agudo. Eu falei, mas o contralto é assim mesmo, o contralto não é uma voz grave, é o nome, contralto, contra-alto. Então o nome já diz que é alto, não é baixo. A voz do baixo ela fica lá embaixo, a voz do contralto, alto, está lá no alto, certo? Vou mostrar para vocês agora o contralto na execução errada no trombone e depois na execução correta também no trombone. Então, como vocês puderam ver, o contralto na forma correta é bem agudo.
E o contralto na forma errada é bem grave. Eu sei, muita gente sabe disso. Talvez tenha alguém que está assistindo esse vídeo que fala, esse assunto eu já sei. E pode até fechar o vídeo se você quiser, mas esse vídeo realmente é para ajudar as pessoas que não sabem disso. Infelizmente, tem muita gente que não fazia a menor ideia desse assunto. Inclusive, se você está vendo isso como uma novidade, não sabia disso, comenta aqui embaixo para mim, quero muito saber se esse assunto foi útil para você ou se não foi. Também vale dizer que esse vídeo está acontecendo por um comentário que fizeram aqui me pedindo para explicar como que tem que ser feito o contralto. Vale lembrar, como eu falei, o contralto não pode ser feito pelo trombone nos cultos, salvo uma eventual situação, sei lá, que tiver 7 trombones e o encarregado sabe de alguém que vai conseguir tocar bem, aí o encarregado, né, tem a autoridade ali de pedir, olha, faz o contralto esse culto e tal, ou não, mas segundo o manual de orientação orquestral, nós não devemos fazer contralto em momento algum. Eu gosto de fazer sempre nos ensaios. Ensaio é uma coisa mais descontraída, né? A gente muda algumas coisas, muda andamento, enfim, mas nos cultos, nós, segundo o MO, nós não devemos fazer contralto em momento algum. Mas é importante a gente saber como que deveria ser feito se nós fôssemos fazer e qual que é a maneira correta que a gente deve fazer. Agora, um outro ponto também muito importante é a voz do baixo. O baixo, o trombone não tem todas as notas para executar essa voz. A gente, como diz ali no MO, a voz alternativa do trombone é o baixo, sim. Só que nós temos que ter consciência que o nosso instrumento ele não tem todas as notas para fazer a voz do baixo. Para ter as notas, deveria ou ter o quarto pisto, aqui, né, o nosso instrumento só tem 3, deveria ter o quarto pisto, ou aquele rotor que tem no trombone de vara. E eu já quero deixar bem claro aqui para todo mundo. Eu sei que existe por aí trombone com 4 pistos ou trombone com rotor. Minha opinião sincera, opinião de alguém que entende desse assunto. Não estou falando isso aqui com nenhuma prepotência, mas quem me conhece sabe que eu faço faculdade de música, estudo bastante o trombone, a minha vida é dedicada especificamente ao trombone. Eu acho que eu tenho um pouco de autoridade para falar sobre isso. Esses trombones não prestam. Tem gente que pega e manda adaptar, compra um trombone normal e manda adaptar, ou manda às vezes alguém fabricar um instrumento com 4 pistos. Nunca dá certo. O trombone não foi feito para ser de pistos, o trombone não foi feito para ter 4 pistos. O trombone foi feito para ser de vara. Então o quarto pisto, se você colocar isso no seu trombone, você vai estragar seu trombone, vai parar de funcionar, ele vai comprometer ele todo. E o trombone que tem o rotor, como uma determinada marca brasileira fez e faz, instrumentos de fábrica, né, um trombone de pisto, canela seca com rotor, também não presta. Também não, vocês vão jogar o dinheiro de vocês fora. O instrumento é bom, funciona bem os pistos, mas o rotor, esqueça. Se você quer, o dinheiro que você vai gastar nisso aí compensa mais você comprar um bom trombone para você, tradicional, de uma marca um pouco melhor, só que tradicional, com apenas 3 pistos. Então, como a gente não tem nem 4 pistos, nem o quarto pisto e nem o rotor, nós não vamos ter todas as notas necessárias para fazer a voz do baixo. Então, o baixo do trombone ele vai funcionar realmente como um step. Não é à toa que a voz do baixo para o trombone é uma voz alternativa. Então, quando a gente vai tocar a voz do baixo, a gente tem que estar ligado ali, que vai ter algumas notas que nós não vamos ter e vamos ter que jogar para cima, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui um hino, por exemplo, que ele pega bastante essas notas graves e o trombone não tem. E aí a gente tem que contornar um pouco a situação. Vai ser o hino 92. Se você é novo aqui no canal, você talvez vai ficar um pouco perdido nesse assunto, mas quem me conhece sabe. O trombone não é um instrumento transpositor, ele deve ler no inário em dó, sem fazer nenhum tipo de transposição. Então a primeira voz do baixo nesse hino 92 é a nota si bemol, que é tudo solto. Não é si bemol no pisto 1. Se você não sabe nada sobre isso, não está entendendo como assim o trombone não é transpositor, vou deixar um vídeo aqui nos cards, onde eu explico esse assunto para você entender por que o trombone não é transpositor. Mas então, eu estou lendo aqui no inário em dó, a primeira voz do baixo nesse hino é a nota si bemol. E a segunda nota é um mi bemol. O que tem nesse hino? Ele tem um mi bemol grave, lá embaixo, e um mi bemol médio ali, pequenininho. Essa nota pequenininha, para quem não sabe, é uma nota auxiliar. Quando acontece de instrumentos como o trombone que não tem esse mi bemol grave, aí o inário coloca essa notinha auxiliar pequenininha para o músico saber que ele vai ter que fazer essa nota auxiliar. Tá? Então, se o seu instrumento tem 4 pistos, se você toca um eufone com 4 pistos, se você toca uma tuba com 4 pistos, ou o violoncelo que tem extensão naturalmente para isso, o sax barítono, o fagote, esses instrumentos têm sempre que tocar as notas graves. Esses instrumentos que têm extensão, não tem o que questionar, é sempre as notas graves. As notas auxiliares não é opcional, você vai escolher qual você vai fazer. Não,
Você vai fazer a nota que você tiver no teu instrumento. Como o trombone não tem esse Mi bemol grave, teria que ser a posição 1, 2 e 4. Ou 1, 2 e o rotor, se tivesse. Como não tem, a gente vai tocar o Mi bemol de cima. Vai ficar mais ou menos assim. Então, como vocês puderam ver, o que seria feito? Si, aquele Mi gravão que eu nem consigo cantar. Seria feito Si, Mi. Ele tem 2 Mi bemol grave e 2 Mi bemol médio. O trombone não tem, ele vai fazer tudo médio. Si, Mi. Fica dessa forma. Então, toda vez no inário que o trombone estiver fazendo baixo e aparecer essas notas, a gente vai ter que contornar a situação. Isso acontece muito. O inário 5 ele usa muito essas notas graves, o inário 4 não usava tanto, mas o inário 5 veio com a proposta de explorar um pouco mais da capacidade dos nossos instrumentos, e a tuba foi feita para tocar grave mesmo, o eufone é um instrumento feito para tocar grave também, o sax barítono, enfim. Então, o inário procura aproveitar bem isso. A gente tem que lembrar que o baixo do trombone é um baixo só realmente quando precisar. Eu evito de fazer, não tem muito para onde fugir. Quando precisa a gente faz, a gente está ali para isso, tem que estar apto para isso. Os instrutores cobrem isso dos seus alunos, eles têm que conseguir fazer a voz do baixo, mas sempre contornando a situação. Um outro ponto também importante é lembrar que existem alguns hinos que têm uma notinha chamada divise. Existe uma diferença entre as notas auxiliares e o divise. As notas auxiliares, como vocês podem ver no hino 92, é uma nota pequenininha, ela tem um tamanho diferente. A cabeça da nota ela é menorzinha e a gente sabe que ela é uma nota auxiliar. O divise é quando vai ter uma nota grave e uma nota no meio, só que as duas do mesmo tamanho. A gente vai pegar aqui um outro hino para explicar um pouquinho esse assunto. A gente vai pegar o hino 75 para eu mostrar isso para vocês. Lá na última nota, o divise ele sempre aparece na última nota do hino, às vezes na penúltima também, mas na maioria dos hinos é só na última nota. O divise, como que a gente faz para saber de qual voz que ele é? Tem a cabeça e a haste da nota. Se a haste da nota estiver para baixo, é a voz do baixo que vai fazer o divise. Se a haste da nota estiver para cima, é a voz do tenor. Isso está escrito lá no comecinho do inário, depois quem quiser pode ler. Tem uma parte lá escrito divise, ele explica como tem que ser feito o divise. Então, nesse caso do hino 75, o divise é do baixo, porque a haste da nota está para baixo. Então, o que o músico vai fazer? Ele tem ali Ré bemol na última frase. Eu vou falar para vocês as notas da última frase depois da vírgula, onde diz na terceira estrofe, de Deus Criador. Essas notas. Então tem Ré bemol, Mi bemol, Mi bemol. Aí tem o Mi bemol ainda, ou o Mi bemol grave, né? Que seria nessa posição para quem toca tuba ou eufônio. E aí depois a última nota com a fermata. Nesse caso, o divise está aparecendo na penúltima e na última. O que acontece? Se o músico optar por fazer a nota do meio, ele vai fazer as duas notas no meio. Tanto o Mi bemol e depois o outro Mi bemol também. Se o músico optar pela nota grave, optar por fazer o Mi bemol grave, aí a próxima nota vai ter que ser o Lá bemol, certo? Tem gente que às vezes dá uma contornada, o cara quer fazer a nota do meio. O que não pode acontecer seria isso aqui, ó. Isso não pode acontecer. Se o músico fez Ré, Mi, a próxima nota vai ter que ser Mi, certo? O correto seria isso aqui. Então, pessoal, prestem muita atenção nisso. O divise é uma nota que tem sido deixado de lado. A gente não vê encarregados de orquestra falando nisso, a gente não vê isso sendo cobrado nos ensaios, a gente não vê isso ser ensinado nos gens. Vocês precisam prestar atenção nisso. O divise é uma nota muito importante e ela está ali porque ela precisa ser tocada. Tá? Então, nos cultos, quem tocar eufônio, quem tocar sax barítono, a tuba não deve fazer o divise. A tuba sempre vai tocar a nota de baixo.
mas eufônio, sax barítono, violoncelo, fagote, clarone, combinem sempre entre vocês. Você faz o divise, eu faço a nota de baixo, você faz a nota de baixo, eu faço o divise, certo? E sempre lembrando dessas orientações. Se você for pegar a nota de baixo, tem que ser as duas de baixo. Se for pegar a nota do meio, tem que ser as duas do meio. E o trombone, como ele não tem sempre as notas graves, cabe a gente prestar um pouco mais de atenção nisso quando puder também, fazer sempre as notas com divise, né? Já que a gente não vai ter todas as notas graves para fazer tudo bonitinho como está escrito, esse hino seria interessante o trombone fazer Ré, Mi, 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 Mi e não fazer o Lá bemol grave, certo? É um ponto importante, pouca gente fala disso, a gente não vê isso ser cobrado, mas prestem atenção nisso, eu deixo essa missão aqui com vocês, de vocês também espalharem aí a palavra do divise, para que a gente possa ver a cada dia mais essa nota sendo feita nos cultos, que a gente quase que não escuta. E para concluir, como eu falei para vocês, a gente tem que tomar cuidado com os cruzamentos de vozes, certo? Que na verdade, por isso que a gente tem que fazer o contralto lá em cima, se fosse fazer, né? Teria que fazer o contralto lá em cima, não pode fazer o contralto aqui embaixo. E o soprano também, o trombone ele só pode fazer soprano quando não tiver outro instrumento fazendo. Se já tiver uma orquestra cheia, não tem por que a gente fazer soprano. E aí se a gente for querer fazer o soprano, vai dar o tal do cruzamento de vozes, né? O soprano vai começar a soar na mesma região do tenor. Às vezes o soprano fica mais grave que o tenor, às vezes fica mais alto. Isso dá uma confusão muito grande no ouvido da gente. Eu sei, tem muita gente que vai falar, não dá nada, eu nunca percebi, sempre toquei assim a vida inteira. Lógico, se você ficou a vida inteira escutando desse jeito, seu ouvido já está acostumado. Mas para quem presta atenção nessas coisas, vai perceber que está dando um cruzamento de vozes forte. E não pode. As vozes têm que ficar uma em cima da outra. O soprano é a voz mais aguda, o contralto vem logo abaixo, o tenor vem logo abaixo e o baixo vem logo embaixo. Então, cuidado para a gente não fazer esse cruzamento de voz. Se você quiser fazer o soprano no ensaio, alguma coisa assim, estude, tente fazer o soprano na oitava escrita, tenta fazer a oitava acima, né? Até por essa forma que agora saiu um ensinamento forte aí falando que não é mais para pedir nos ensaios quarteto de trompete, quarteto de violoncelo, esses quartetos assim que quando os músicos tocam dá o cruzamento de voz. Você pega o trompete, por exemplo, para fazer as 4 vozes. O soprano e o contralto vai sair certinho como está escrito no inário. Mas o tenor e o baixo vão sair uma oitava acima, vai dar cruzamento de vozes. Quando pede quarteto de trombone nos ensaios, o tenor e o baixo saem certinho como tem que ser, mas o soprano e o contralto saem uma oitava abaixo do que está escrito de verdade. Então, tomem cuidado com isso. Se vocês quiserem fazer, senta lá no quartinho de vocês, estuda nota longa, estuda escala, estuda flexibilidade, tudo que eu venho falando. Vocês vão ganhar agudos com o tempo, com paciência e perseverança, os agudos vão vir, vocês vão conseguir tocar todas essas notas aí, ou quase todas. Eu não toco todos os hinos certinho assim desse jeito, mas o contralto pelo menos sai. Se eu estiver descansado, eu consigo fazer o contralto, acho que qualquer hino, fazendo da maneira correta. O soprano eu já não garanto, mas o contralto até que vai. E por último, eu quero deixar bem claro para todo mundo que essas regras que eu estou falando aqui não são um luxo meu, um capricho meu. São todas regras que estão no Manual de Orientações Orquestral, tá? Um documento oficial da Congregação Cristã no Brasil, de posse e autoria dela, que tem que ser aplicado nos cultos, nos gens e nos ensaios. Nós temos que nos guiar por isso aqui. O nome diz Manual de Orientação. Ele está aqui para nos orientar. Então, deem valor a esse documento, um documento muito importante e que tem ajudado muito a vida da gente. A gente vê muita gente, às vezes até encarregados de orquestra, encarregados regionais, ignorando, deixando de lado. Não façam isso. Isso aqui veio para nos ajudar, isso aqui é um documento muito bom, é uma vitória para a gente da congregação, lembrar como que nós tocávamos há 20, 30, 40 anos atrás, como que era o nosso ensino de música, e hoje a gente tem um documento desse aqui para a gente, é uma grande vitória, uma grande conquista. E aí, pessoal, espero que tenham gostado das dicas e orientações para tocar as vozes do soprano, contralto e baixo nas orquestras da Congregação Cristã no Brasil. Lembre-se de praticar bastante e se dedicar aos estudos do seu instrumento. Eu sempre digo aqui no canal, como acabei de falar, que vocês têm que dar atenção e prioridade para os estudos. Como dizem, a prática leva à perfeição. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos músicos. Comenta aqui embaixo também qual que é a sua voz preferida, que você mais gosta de fazer nos cultos, aí na sua comum. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Pessoal, valeu pela companhia, um grande abraço, até a próxima!